Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril. Começa agora o RP Notícias, segunda edição. E você vê como foi o movimento nas rodovias da região no feriado de Tiradentes. Mais de 800 mil veículos circularam pelo sistema Anhanguera Bandeirantes e foram registrados mais de 100 acidentes. E você vai ver também. Projeto prevê melhorias no sistema de descarte de resíduos. Dupla de amigos cria brinquedo para crianças com deficiência. É o Mão Dalinho. Você vê também que, apesar de serem maioria dos eleitores, mulheres são menos de 15 em cada 100 parlamentares no Brasil. E mais. Livros para colorir também viram febre em Jundiaí. Isso e muito mais em instantes, aqui no RP Notícias, segunda edição. Olá, boa noite. A gente abre o RP Notícias, segunda edição, falando dos números finais do sistema Anhanguera Bandeirantes neste feriado de Tiradentes. Segundo a concessionária que administra as rodovias, da 0 hora de sexta até as 7h30 da manhã de hoje, circularam entre chegada e saída da capital 813 mil veículos. Eram esperados 790 mil. Foram registrados 104 acidentes, com 70 feridos e uma morte. Resíduo sólido é o nome dado ao material recolhido pelo serviço de coleta, principalmente das sobras da construção civil. Em Jundiaí, a partir do dia 1º de maio, começa a vigorar na cidade o projeto que visa melhorias na gestão deste serviço. Plásticos, madeiras, todo tipo de entulho. É comum ver as caçambas espalhadas pela cidade sempre assim, cheias. Por mês, a cidade recolhe 11 mil toneladas de resíduos domésticos e 17 mil toneladas de resíduos civis. Ao total, a soma por ano chega a atingir a mais de 200 mil toneladas. Para debater melhor sobre este assunto, autoridades e representantes da Prefeitura discutiram o projeto que visa melhorar a gestão do descarte de resíduos da construção civil, através do programa Geresol, que é o Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Jundiaí. Hoje, quando o cidadão contrata esse serviço, ele contrata um pacote. O que é esse pacote? Ele paga um valor que está incluído o aluguel da caçamba, o transporte do resíduo e a destinação final lá no Geresol. Só que esse valor da destinação final, quem acaba pagando ou repassando para a prefeitura é a empresa que locou a caçamba, ou seja, os caçambeiros. O que nós estamos fazendo a partir do 1º de maio é separando essa cobrança. Então o cidadão vai pagar um valor para a prefeitura, porque ele gerou um resíduo, isso vai estar um boleto que ele vai estar recebendo, e ele vai ter 21 dias para fazer esse pagamento. Todo o sistema de gerenciamento de resíduo, ele custa para a prefeitura algo em torno de 15 milhões por ano. Essa arrecadação, a gente espera arrecadar 6 milhões por ano nessa cobrança, que já acontecia de uma certa forma, e os outros 9 milhões a gente vai buscar na economia de deixar de comprar material virgem. 100 mil caçambas monitoradas ajudará a amenizar o problema ambiental. As empresas caçambeiras cadastradas terão o selo do CTR, que é o Controle de Transporte de Resíduos. Com a nova ação, os usuários vão arcar com a despesa do aluguel e locomoção da caçamba. Agora, com essa implantação, nós vamos passar a cobrar o nosso transporte através de boleto e a prefeitura cobra a geração do entulho através de outro boleto. A prefeitura, deixando de gastar com essa gestão, ela consegue investir em melhorias, por exemplo, reforma de praças, de quadras, construção de calçadas, enfim. As benfeitorias vão acontecendo para a própria sociedade. E dados do Ministério do Meio Ambiente apontam que apenas 299 municípios brasileiros respondem pela produção de 111 toneladas por dia de resíduos sólidos, quase 50% do que é produzido em todo o país. Guardas municipais de Jundiaí apreenderam na manhã desta quarta-feira vários entorpecentes no bairro Parque Centenário. As drogas estavam em uma lata escondida em um terreno baldio. Foram apreendidos 25 pinos de cocaína, 24 tubetes da mesma droga, 44 trouxinhas de maconha e 11 frascos de lança-perfume. O entorpecente foi levado para o 2º Distrito Policial. No próximo bloco da RP Notícia,
Você conhece o Mandalinho, um projeto desenvolvido por 2 jundiaenses que visa a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais. Continue com a gente que nós voltamos em instantes. Já estamos de volta e agora a gente fala da previsão do tempo. A quinta-feira será de muita instabilidade nas cidades da região. Há previsão de chuva a partir do período da tarde. Veja os detalhes da meteorologia. A quinta-feira amanhece com sol entre poucas nuvens na cidade de Jundiaí. Porém, ao longo do dia, há formação de nuvens carregadas e pode chover. A temperatura máxima é de 28 graus e a mínima fica nos 19. Em Itupeva, também há previsão de chuva à tarde e à noite. As temperaturas oscilam entre 20 e 29 graus. E em Itatiba, a mínima prevista para esta quinta-feira é de 18 graus de madrugada. À tarde, a máxima não passa dos 27. Também deve chover à tarde e no início da noite. Na capital paulista, a quinta-feira amanhece com sol entre nuvens, mas pode chover forte à tarde e também no período da noite. A temperatura máxima na capital paulista é de 26 graus e a mínima de madrugada fica nos 17. Dar oportunidade a crianças com deficiência física a brincar com pedalinhos, promovendo a inclusão social. É o que tem feito uma dupla de amigos de Jundiaí. O Mandalinho, como foi batizado, vai fazer a alegria de muita gente. Totalmente adaptado, o triciclo foi pensado em cada detalhe. Os movimentos dos pés, por exemplo, aqui são feitos pelas mãos. O projeto, que antes estava somente no computador, aos poucos foi ganhando forma. E a ideia de ajudar o próximo foi fundamental para a realização dele. Essa ideia surgiu quando um casal de amigos, né, que eu tenho aí, teve a notícia, né, que um dos filhos dele ia nascer com deficiência, né, sem mobilidade nas pernas. Né? Então fui visitar depois que a criança nasceu e fiquei com isso na cabeça, como eu gosto de bicicleta, ando de bicicleta, né, pesquiso bastante coisa na internet sobre bicicletas, né, e eu vi que não tem nada relacionado desse tipo para criança. Quando o Glauco veio para mim trazendo essa ideia desse brinquedo, né? Eu na hora falei, Glauco, a gente tem que tirar isso do papel e fazer a ideia acontecer, né? E para fazer a ideia acontecer a gente precisava de recursos, né? Foi então que eu tive a ideia de fazer um financiamento coletivo, que é algo muito novo no Brasil, né? Nos Estados Unidos já tem algum tempo, em que as pessoas, né, ajudam e contribuem para que a gente junte esse montante financeiro e transforme essa ideia, né, que até então estava só no papel, em realidade. Foi assim que surgiu isso. Batizado como Mandalinho, o triciclo foi desenvolvido para crianças de até 4 anos. Glauco e Marcos dizem que, além da diversão, o projeto, que está em fase de pré-produção, tem também o papel de desenvolver a socialização entre os pequenos. Essa inclusão social infantil vai fazer com que crianças que tenham e as que não têm também deficiência possam brincar com um brinquedo em comum, para que elas se aceitem socialmente, né? Para que não seja um espanto quando uma criança vê uma criança que tem deficiência, né? Como é hoje em dia. R$30 mil. Este era o valor que os criadores precisavam para levar a ideia adiante. Com a ajuda de colaboradores e empresários, o que antes estava somente entre amigos, agora pode ser compartilhado com crianças que tenham ou não necessidades especiais. E alguns também a gente vai destinar para doação, né, para algumas pessoas que tenham uma criança aí que tenha esse problema de mobilidade, né, problema de mobilidade. E se fazer o bem está nos planos dos dois, eles contam que vão continuar criando outros brinquedos adaptados. A gente já tem outros em mente, né, algumas outras ideias que a gente pode colocar para fazer acontecer da mesma forma, e que também, mas sempre nesse contexto aí de incluir crianças socialmente, né? Criar adultos menos preconceituosos, que a gente fala, né? Porque elas, entendendo as diferenças e trabalhando as diferenças e convivendo com as diferenças, elas vão crescer com certeza com menos preconceito. E todo cidadão ou empresário pode fazer a sua doação ao projeto pelo site catarse.me/pt/Mandalinho. As mulheres são maioria no eleitorado brasileiro, 52%. Mas no Congresso, elas são menos de 15 em 100 parlamentares. E por que será que, apesar de se candidatarem, as mulheres não conseguem se eleger?
A atuação das mulheres durante a Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, marcou o início da luta por mais espaço no parlamento. A participação feminina ficou conhecida como Bancada do Batom. Depois de quase 30 anos, o número de deputadas e senadoras no Congresso Nacional deixa o país somente na 117ª posição no ranking mundial de igualdade entre os gêneros nas casas legislativas. A lista, organizada pela União Interparlamentar e ONU Mulheres, é liderada pela Ruanda, Bolívia e Andorra. No Senado Federal Brasileiro, das 81 cadeiras, apenas 13 são ocupadas por mulheres. Na Câmara, elas são 51 dos 513 parlamentares. A representação das mulheres, que são 51% da população brasileira, não chega a 15% do Congresso Nacional. Os estados do Amapá e Tocantins têm a maior porcentagem de mulheres entre seus representantes, com 3 deputadas cada, o que representa 37% das vagas. Já Paraíba, Espírito Santo, Alagoas, Mato Grosso e Sergipe não elegeram nenhuma mulher nas últimas eleições. Se levar em consideração o que acontece num país, numa sociedade ainda com uma cultura e uma carga, uma herança de cultura machista muito forte, a gente rapidamente responde por que nós não estamos no parlamento. Não é por falta de interesse, não é por falta de vocação, como muitos homens dizem, mas isso é fácil dizer apenas para justificar o poder de mando que eles mantêm até hoje dentro dos partidos. O quadro de subrepresentação feminina no Legislativo Federal se repete nas assembleias estaduais de todo o país. De 1.059 deputados estaduais e distritais, somente 120 são mulheres. No Executivo, a participação é ainda menor. Mesmo tendo uma mulher na presidência da República, a presença feminina nos governos dos estados é mínima. Apenas uma governadora foi eleita nas últimas eleições, Sueli Campos, de Roraima. O Brasil é signatário da Plataforma de Ação de Pequim, que há 20 anos listou pontos prioritários para a igualdade de gênero. Entre eles, ações para que as mulheres assumam espaços de poder e liderança. Aqui, a legislação já garante que 30% dos candidatos nas eleições sejam mulheres, com direito a 10% do tempo de propaganda em TV e 5% do fundo partidário. Decisões importantes que ainda não garantiram um aumento significativo da presença delas na política. Você tem que fazer uma reforma política para garantir que todo o sistema permita e tenha ações afirmativas para garantir a participação e a eleição das mulheres. No próximo bloco da RP Notícia, você vai saber por que uma brincadeira de criança vira mania entre os adultos. Nós vamos falar do livro de colorir. Continue com a gente que voltamos em instantes. Daqui a pouco tem o programa Temperos de Cinema aqui na TV Rede Paulista. Boa noite, Sandra. E quais são os destaques de logo mais? Boa noite. Para você que está assistindo o RP Notícia, Temperos de Cinema de hoje está com uma receita deliciosa, um peixe californiano. Sabe por quê? Vamos comentar o filme O Julgamento de Paris. E quem está comigo aqui é o empresário Heitor de Oliveira. Então não perca, daqui um pouquinho, Temperos de Cinema para você. Colorir pode parecer coisa de criança. Pois bem, pode parecer. Nova mania entre os adultos, um livro de colorir está unindo as pessoas e deixando um pouco de lado o corre-corre do dia a dia. Quem olha assim até parece coisa de criança, mas o simples colorir vai além de uma pintura. Pois é exatamente nesta hora que Alice e a filha Cléo, de 9 anos, dividem o mesmo espaço. Que são os nossos momentinhos que a gente tenta um pouquinho, né? Em vez de estar lá assistindo um filme ou no computador, tá aqui juntinho, pintando. Ela trabalha bastante, aí quando ela tá aqui trabalhando, eu fico lá em casa só com meu irmão. Aí às vezes eu até pinto um pouco sozinha, mas é mais gostoso eu pintar com ela. Aqui a aquarela e a imaginação andam juntas. Pensando nisso, a artista plástica resolveu convidar seus amigos para então trocar mais que cores e sim experiências.
Eu tenho um ateliê, tenho um monte de mesa, tenho um monte de cadeira, por que não reunir? Aí eu falei pro pessoal lá, eu falei, olha, que tal aqui em Jundiaí a gente fazer um encontro de pintura? O cenário tem tudo a ver com o livro que virou tendência também nesta oficina de artes em Jundiaí. O sucesso é tão grande que a Bruna, proprietária da loja, quer dividir esta experiência com outras pessoas. Eu acredito que vai vir muitas pessoas de todas as idades. Esse é o objetivo, essa é a proposta. Não, o evento não é só para as pessoas que gostam de arte, que gostam de artesanato. A gente quer bater papo, vai ter mesa de café e dar aquela paradinha e volta a pintar de novo. O sucesso do livro, que já vendeu mais de 100 mil exemplares só no Brasil, também está na internet. Tem gente ensinando até mesmo as técnicas de como colorir o jardim secreto. Em contato com a arte de uma forma mais lúdica, tanto a Bruna quanto a Alice garantem que a nova mania é uma ótima oportunidade para se desapegar um pouco da era digital. As pessoas estão deixando um pouco o celular de lado, o computador de lado, toda essa parte tecnológica e pegando o pincel, o lápis e se aventurando. Quando você tem um desenho pronto, você não tem muita preocupação de ter que ficar pensando o que você vai desenhar. Você só colore. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes ans. Uma pesquisa feita pela Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse nos Estados Unidos apontou que o Brasil só perde para o Japão em número de profissionais estressados, o que significa 70% dos brasileiros. A sobrecarga no trabalho, monotonia e desvalorização foram apontadas como algumas das principais causas. Termina aqui o RP Notícia, a segunda edição. Mais informações você acompanha durante a nossa programação ou amanhã. 15 para o meio-dia no RP Notícia, a primeira edição. Uma boa noite para você e até amanhã.